Quando a afinação não bateu, a solução criativa que salvou a gravação. Eu vou contar agora uma história que eu vivenciei dentro do estúdio que talvez seja útil para você nas suas produções. Em 1996, eu produzi um disco da banda Oficina G3 chamado Indiferença. Esse disco chamou bastante atenção, foi importante na vida de muita gente, na minha com certeza, na banda também, mas muita gente até hoje me diz que começou a tocar guitarra por causa desse disco, ou se converteu para o cristianismo por causa desse disco e tudo mais. Foi um disco que chamou a atenção na época. E esse disco a gente ficou bastante tempo fazendo ele, tá? Bastante tempo mesmo. A gente entrou no estúdio, na época a formação era o Valtão na bateria, o Duca no baixo, o Juninho na guitarra, o Manga no vocal, e o Jean entrou um pouquinho antes da gente entrar para o estúdio, tanto que vários arranjos de teclado foram definidos dentro do estúdio mesmo, na hora da gravação. Mas eu quero falar em particular de uma música que é uma versão para Glória, Glória, Aleluia, que a gente gravou. Essa música, eles já tocavam uma versão rock, metal, vamos dizer assim, dessa música, mas ela era meio quadradinha, meio tucutucutá, tucutucutá, e eu achava meio chatinha, né? Eu falei para eles, pô, acho que podia ir para uma outra onda aí, né? E puxei deles, eu acho que foi o Duca que surgiu com essa coisa mais rock and roll que acabou ficando, que a gente na época estava ouvindo muito Mr. Big, ouvindo muito Extreme, essas coisas, comecinho dos anos 90 a gente ouvia muito essas bandas, então foi mais para essa praia aí. Essa música ela se divide em duas partes, tá? Primeiro tem um solo de guitarra que é só teclado de base e o Juninho fazendo o solo com a melodia de Glória, Glória, Aleluia e se divertindo um pouco com ela, né? Usando a alavanca, os efeitos, é muito legal esse solo. E depois vai para a música propriamente dita. Eu não me lembro agora por qual motivo. Ah, explicar uma coisa importante. Tudo que eu estou falando aqui aconteceu. Agora, talvez alguns detalhes eu não tenha certeza. Tá? Estou falando de 1996, são 28 anos, é isso? Não sou muito bom de conta. Mas, ó, faz muito tempo, então talvez não seja exatamente o que eu estou dizendo, mas sim aconteceu. Tá? Então, a gente tinha. Quando foi gravar a música, mesmo com a banda, a segunda metade, vamos dizer assim, acho que o Juninho quis gravar meio tom abaixo para soar diferente. Eu lembro até que a gente gravou as guitarras basicamente com uma Washburn que ele tinha, ele era patrocinado pela Washburn na época, que era uma roxinha que tinha captador JB, e essa aí a gente gravou com uma outra Washburn que eu acho que era cor de madeira e tinha um Trainbucker, que era um captador mais nervoso assim, e foi gravado com esse captador. E por algum motivo ela foi gravada meio tom abaixo. Tá, eu acho que por uma questão de sonoridade, não tem a ver com voz, não, com alcance de voz, mas eu acho que por uma questão de sonoridade quiseram gravar meio tom abaixo. E aí tudo certo, foi a única música do disco, se eu não me engano, que foi gravada meio tom abaixo. E a gente gravou também o solo do começo. Só que a gente gravou em dias diferentes, assim, bem distantes um do outro e tal. E aí, eu lembro que esse disco a gente demorou bastante para fazer, foi bastante tempo mesmo. Se eu não me engano, o Juninho tinha uma viagem, alguma coisa familiar planejada para o meio para uma parte assim, que já era para a gente ter terminado o disco, mas acabou alongando. E ele foi fazer essa viagem e voltou uns dias depois. E do aeroporto ele me ligou, falou assim: Paulão, deu um problema aqui, cara. A gente gravou o solo da Glória, Glória, Aleluia na afinação tradicional, e a gente gravou uma música meio tom abaixo. Então isso vai causar uma estranheza muito esquisita, né? Tá tocando a música aqui, quando entra a banda, entra meio tom abaixo, vai ficar esquisito. A gente vai precisar regravar o solo, né? E assim, a gente poderia regravar o Juninho, um ótimo guitarrista naquela época, já era um monstro na guitarra, então poderia muito bem regravar, mas a gente tinha gostado demais da execução que ele tinha feito ali, além do trabalho que ia dar, mas a questão que a gente tinha gostado daquela execução. Aí eu pensei, e assim, explicar uma coisa, na época a gente gravou em ADAT, tá? Que eram fitas de Super VHS, tipo uma fita de VHS que gravavam 8 canais. Então a gente tinha 4 máquinas, cada uma com 8 canais, dava 32 canais. Então não tinha um computador dentro do estúdio para fazer a gravação. Naquela época entrou para masterização, tá? Mas a parte de gravação a gente não fazia em computador. Então não tinha a facilidade de edição que tem hoje. Muita gente que nunca trabalhou com uma mesa de som não sabe que a mesa basicamente ela tem equalização e os volumes. Tá? Aquela mesa que a gente usou era isso, equalização e volumes. Toda a compressão era feita fora. Qualquer efeito que a gente quisesse usar era fora. Tá? E a mesa não grava, tá? A mesa, você grava com uma fita, tá? Então a gente gravava no sistema de fita. Não é que nem o computador hoje que ele faz tudo. Ele é a mesa de gravação, a mesa de mixagem, a máquina de gravação, os efeitos, tá tudo ali. Não. A gente tinha tudo separado. E a gente tinha um DSP 4000 da Eventide à disposição, né? Que era um multi-efeito da Eventide que tinha harmonizer e tudo mais, e tinha um pitch shifter muito bom. E aí eu testei o seguinte, peguei o canal da guitarra do Juninho e passei por ele e baixei meio tom. E eu ouvi e gostei do som.
deu uns efeitos colaterais assim, ficou um pouquinho menos brilhante do que estava e um pouquinho mais gordo do que estava. Mas eu achei interessante e tal, falei, pô, legal, dá para usar assim. Não estragou o som, tá? Ficou uma coisa interessante. Então a gente baixou meio tom. Aí tinha os teclados, né? Eu não me engano, se eu não me engano, eu tentei baixar os teclados, mas não sou bem. Tá, eu passei o teclado em estéreo para lá, mas não sou bem. E aí o Jean refez os teclados. E foi um pouquinho complicado, porque essa música ela não tem um clique, ela não tem uma referência de tempo. Ela é ad-lib, né? Ela é livre. Então o que acontecia? Como eles gravaram juntos, né? O Juninho tocando junto com o Jean, olho no olho, entendeu? E sacando onde ia ter as mudanças da harmonia. Então depois o Jean teve que ficar de ouvido ligado onde que era para mudar junto e tal. Então foi gravado dessa forma. E essa é uma coisa que eu acho que a gente nunca falou em. Acho que eles nunca falaram a respeito disso, eu acho que eu nunca falei em nenhuma entrevista a respeito disso também. Então foi uma solução criativa que a gente achou para resolver o disco ali, para resolver essa parte do disco. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, cara, quando a gente está no estúdio, a gente tem que resolver, sabe? Profissionalmente, o trabalho do engenheiro de som é pegar uma ideia e transformar num produto. Tá? Transformar num produto que eu digo assim, num resultado. Tá? Você tem que produzir aquilo de alguma forma, você tem que fazer aquilo acontecer. Então, às vezes, não tem choro nem vela, entendeu? Você diz assim, putz, é isso que eu tenho que fazer. E esse disco eu digo que eu produzi, mas eu fui engenheiro de gravação, engenheiro de mixagem, engenheiro de masterização. Foi a primeira vez que eu masterizei na minha vida. Isso na parte técnica. Acabei também tocando percussão em quase todas as músicas, coro eu fiz em várias músicas também. Esse coro de Glória, Glória, Aleluia, se você ouvir a voz alta que canta com manga, sou eu cantando tal. Tem bastante coisa que eu cantei nesse disco. É um disco que eu tenho muitas recordações legais. Eu gosto muito dos caras, gosto muito da banda até hoje. E assim, é só uma curiosidade, né? Hoje seria muito fácil fazer isso. Tá? Naquela época não era. Hoje você simplesmente pega, por exemplo, no Reaper você aperta Shift 9, ele baixa meio tom. Shift 0, ele sobe meio tom. Tá? Naquele arquivo que você colocar, aquele canal que você colocar, a região de áudio que você colocar. Então seria muito fácil de fazer e tem como fazer sem mudar tanto o timbre, tá? Você pode mudar ele para a definição do Elastic Audio dele para Soloist, por exemplo, fica muito parecido. No Melodyne, para fazer isso é super simples também, tá? Então hoje não, já há muitos anos já seria muito fácil, mas naquela época deu um trabalhinho para fazer assim, tipo, será que vai rolar? Será que vai ficar bom? E no final das contas ficou um solo mais encorpado do que era. Até hoje ninguém nunca chegou para mim e falou assim, escuta, aquele som de guitarra tá diferente, tem alguma coisa esquisita acontecendo e tal. Nada, é um som super legal. E infelizmente no Spotify, quem subiu para o Spotify, além de ter subido com uma qualidade muito ruim, o disco, eu acho que era um MP3 de baixíssima qualidade, não tem justamente esse solo. Tá? O solo da Glória não está lá. Tem a música e não tem o solo. Mas se você der uma pesquisada no YouTube, você acha essa música com melhor qualidade do que está nas plataformas de streaming, tá? E com o solo, tá? Então, assim, foi uma coisa que a gente teve que fazer e ficou muito bom. E vou aproveitar esse momento aqui para falar do meu workshop, o dia a dia do estúdio, onde você pode acompanhar coisas como essas, tá? A gente tentando resolver as coisas que acontecem dentro do estúdio ao vivo, tá? Junto comigo num estúdio de grande porte, aqui em São Paulo vai sendo Dharma Studios no dias 2 e 3 de novembro. Esse workshop eu faço uma música completa, tá? Eu gravo, edito, mixo e masterizo uma música completa, com os alunos assistindo. Essa música tem bateria acústica, tem baixo elétrico, tem guitarras, tem violões, piano, vozes, tem bastante coisa acontecendo e eu resolvo essa música, eu faço tudo enquanto os alunos estão assistindo, tá? Esse workshop, assim, já é a 15ª edição que eu faço dele. E muita gente me diz que esse workshop foi um divisor de águas. Olha, eu trabalhava dessa forma até aqui, aí eu comecei a trabalhar de outra forma, hoje eu trabalho mais rápido, com mais resultado do que eu tinha. Tá? Porque eu desmistifico muita coisa que as pessoas acham que é complicado pra caramba de fazer. Não, na real é simples, só que é fazer direito desde o começo. Tá? Então não perca essa oportunidade. Esse workshop, a última vez que aconteceu foi há 2 anos, eu não sei quando eu vou fazer uma nova edição, então eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio. A gente se vê amanhã com mais uma história de estúdio. Valeu!